Você já ouviu o podcast da Unifesp? Tive de entender a sexualidade, e não só a sexualidade dos alunos, como a sexualidade minha. Pode Ser Ciência, um podcast diferente. Convenci o seu marido a fazer oficina, lembra? Foi! Danado! Foi. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. A ação da política pública, ela pode vir no sentido de ajudar atividades como essa da Unifesp. Ouça a primeira temporada, disponível nas principais plataformas de áudio. Terminamos. Gente, obrigada mesmo, foi maravilhoso. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. A transmissão começará em breve. Por favor, aguarde. Boa noite a todos, todas e todes. É com muito orgulho, satisfação que a gente começa um workshop aqui do nosso congresso acadêmico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre habilidades sociais. A ideia é a gente poder conversar um pouco aí sobre como dialogar, como falar com plateias, com públicos de maneira geral. Antes de começar e passar para a nossa convidada, a professora Simone, eu vou rapidamente me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Carlos, eu sou pedagogo no Núcleo de Apoio Estudantil do Campus Osasco, da Unifesp, da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. Sou um homem branco, de cabelo curto, uso barba, hoje estou usando óculos, fone de ouvido, uma camisa listrada. Atrás de mim é possível ver a minha mesa e o meu armário da cozinha com um tubo de álcool em gel. Após aí a minha apresentação, vou aproveitar e também apresentar a nossa convidada, que vai instigar a gente a pensar um pouco sobre o diálogo aí com plateias e com públicos. É a professora Simone Costa, nossa professora aqui do campus Osasco. Ela é professora do Departamento de Ciências Contábeis, doutora e mestre em Controladoria e Contabilidade pela FEA da USP, também bacharel em Contabilidade pela USP, e está aqui com a gente hoje oferecendo aí um workshop pelo programa de Travessia. Imagino que muitos e muitas aqui talvez ainda não conheçam o programa de Travessia. É uma atividade que começou esse ano, por conta da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação, e, em linhas gerais, a ideia é pensar em ações e formas de acolhimento para estudantes ingressantes. Nesse sentido, a gente pensou nesse workshop, nessa atividade, e a professora Simone já tem bastante expertise. Só com a gente aqui do NAI Osasco, na verdade, eu não lembro quantas vezes a gente já realizou atividades parecidas com essa, tanto no modelo presencial quanto no modelo online. Então, para deixar vocês à vontade, estou passando aqui para a professora Simone mais uma vez. Muito obrigado, professora. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse workshop, né? E vou fazer também a minha descrição. Sou uma mulher branca, de cabelo encaracolado curto, estou com fone de ouvido, uma blusa vinho. Atrás de mim é possível ver a cadeira e a porta do quarto onde eu estou, e um quadro com rosas, embaçado por conta do fundo do Google Meet. Vou trabalhar aqui com vocês hoje esse assunto, né, habilidades sociais. Interessante que o tema foi: vamos aprender a falar com plateias, mas, na realidade, plateia aqui para a gente tem mais de uma pessoa e você precisa se expor, se relacionar. A gente já está considerando uma plateia, tá? Então, não precisa ser, nossa, vou falar para um público de 5.000 pessoas. Não é isso. Na realidade, é pensar em dicas, em assuntos que possam te ajudar nessa situação aí de ter que se apresentar. Dicas para falar em público mesmo, tá?
Simone, só para você não ficar nervosa, somos 570 assistindo você agora. Oh, meu Deus. Ai, 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 tá vendo? Até a palestrante já fica nervosa para falar com plateias. Aí não vai dar certo, né? Não, gente, brincadeira, vamos lá. Hoje é uma situação diferente, né? Que eu estou numa plataforma aqui, eu não estou enxergando vocês, então só fico sabendo a informação que o Carlos me passa aqui. Mas vamos lá, vou compartilhar a minha apresentação e aí vai ter aqui algumas dicas, alguns vídeos e acho que vai ser útil aí para todo mundo. Um minutinho que eu estou compartilhando agora a apresentação. Então, olha só, pessoal. Do que a gente... Então, o título do nosso workshop é Habilidades Sociais, vamos aprender a falar com plateias, né? Então, o Carlos falou, eu sou professora do Departamento de Ciências Contábeis. Nessa jornada acadêmica, né, entre ser bacharel, depois fazer um mestrado, doutorado, e eu também tive uma vida corporativa, trabalhei em empresas, depois fiz consultoria, né? E eu, originalmente, sou uma pessoa tímida, né? E até um tanto introvertida, mas a gente tem que se expor muito para fazer todos esses passos, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, fazer trabalhos na graduação, fazer dinâmica de grupo, entrevista de emprego, seminário de matéria, né? Então, assim, a verdade é que, e eu acho que a gente, depois da pandemia, foi percebendo isso, a nossa vida é uma grande exposição, uma grande aglomeração, porque parece que tudo que a gente faz, de alguma forma, envolve essas coisas, tá? Então, mesmo lá nas ciências contábeis, que a gente muitas vezes faz um trabalho técnico, com planilhas e contas, a gente também precisa, muitas vezes, expor nossa ideia, vender o nosso peixe, e é interessante entender um pouco mais disso, tá? E aí, do que a gente vai falar, então, nessa noite? Basicamente, a gente vai falar um pouco de timidez, um pouco sobre o conteúdo daquilo que você vai falar, né? Pensando numa palestra, numa aula, num workshop, num seminário, numa entrevista, né? Falar um pouco da sua postura corporal mesmo, né? Como que a postura pode te ajudar ou passar sensações e ideias para o público. Vamos falar um pouco também do momento da apresentação em si e também dos gatilhos que causam ansiedade, né? Então, a ideia é, até o final da palestra, a gente entender também um pouco por que assim, a gente fica ansioso, né? O que acontece? Quais são as exigências internas que muitas vezes atrapalham nesse sentido do falar em público, tá? E aí a gente vai começar fazendo aqui uma dinâmica um pouquinho diferente, que eu vou passar um trecho de um vídeo, e a grande pergunta que tem nesse vídeo é o que é importante na hora de fazer uma apresentação, tá? Então, eu vou mostrar esse trecho desse vídeo. Esse trecho é sem som, sem legenda, porque a ideia é vocês prestarem atenção somente na fala mesmo, na gesticulação ou na expressão do apresentador, tá? E aí, após o tempinho, cerca de 1 minuto, a gente comenta um pouco sobre essas questões aí, como que ele se porta, o que ele parece, e por aí vai, tá? Então, deixa eu só recompartilhar aqui a minha tela, porque para fazer isso a gente vai precisar de um outro modo. Aí, vamos lá. Passamos de 600, tá, Simone? Só para você ficar mais tranquila ainda. Vamos lá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aí todos que chegaram.
E aí, não sei se vocês conseguiram prestar atenção no vídeo. Mas a ideia é que o apresentador, ele mostrou ali algumas, vamos dizer assim, condições ou características importantes em uma apresentação. E aí, se vocês quiserem comentar aí um pouquinho no chat, o que ele parecia, como que ele se portou, o que chamou a atenção de vocês na postura do apresentador. Carlos, se você conseguir acompanhar lá, aí você vai me contando aí, porque eu não estou vendo. Estou acompanhando aqui, por enquanto, nenhum comentário sobre a sua pergunta. A gente tem um delay de uns 10 segundos, eu acho. Ah, é? Ah, então tá, pessoal. A pergunta é, como que parecia aí o apresentador? Quais as características, o que ele passava na hora da apresentação? O que vocês conseguiram captar? Tem um comentário de que ele parecia tranquilo, outro de que ele estava super calmo, parecia seguro, sem gestos bruscos, sorridente, postura ereta. Ele gesticulou bastante. Aí tem mais alguns comentários falando da gesticulação. Tem um falando que parecia que ele estava com amigos num churrasco, conversando, tranquilo, Legal. calmo, uso das mãos, andando, muita expressão facial, linguagem corporal, entusiasmo. Bom, deixa eu ver se não tem algo. Estou tentando ler os diferentes aqui. Descontraído, né? Essa coisa de parecer ser um ambiente informal, tranquilo, firme, confiança, são parecidos. Ótimo. Joia, é isso aí, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que ele estava apresentando, mas a aparência ali era justamente das características de uma boa apresentação, né? Pessoa calma, confiante, tranquila, segura, que sabia o que estava fazendo. Vamos ver agora esse vídeo com legenda e com som, né? O áudio original é em inglês, mas vai ter a legenda em português. E aí vai dar para vocês entenderem exatamente do que ele está falando ali na apresentação dele. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês. Agora vai ter som. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now, as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip. Rip it and dip it, Richard. I'm an itty-bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum-tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. Deu para ver aí, pessoal? Então, olha só, né? Na verdade, o nosso apresentador não estava falando nada com nada. Mas, no primeiro momento, deu uma impressão ali que ele estava super tranquilo, super confiante, super seguro do conteúdo, né? E aí, isso já passa para a gente uma primeira lição, que às vezes não interessa nem tanto o que você está falando, mas interessa muito como você está carregando essa mensagem, o que você está passando por meio dos seus gestos, da sua postura, da sua articulação, né? Então, nesse caso aí, ele deu um ótimo exemplo de, peraí, talvez a embalagem conte um pouco na hora de entregar o conteúdo, né? E aí, vamos refletir então um pouco aí ao longo dessa oportunidade que a gente tem aí de conversar sobre isso, de como a gente pode fazer isso melhor, como que eu posso chegar numa apresentação um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante, um pouco mais seguro, né? E a ideia é pensar em dicas, exemplos e coisas que possam nos ajudar. Agora, deixa eu voltar aqui na apresentação.
Aí depois, quem quiser ver esse vídeo na íntegra, né? Como parecer inteligente numa palestra TED, alguma coisa assim aqui o título, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é da timidez, né? Então, timidez costuma ser uma trava mesmo para muitas pessoas, né? E vamos pensar aqui em algumas dicas, em algumas situações que a gente pode tratar essa questão da timidez, né? Então, a primeira coisa para quem é muito tímido, porque isso já é um bloqueio natural, é fazer um exercício de relaxamento, para que você fique um pouco mais tranquilo, mais ambientado naquela situação, tá? Então, o que o pessoal hoje mais recomenda como exercício de relaxamento é a respiração, tá? Então, se você às vezes chega de um lugar pilhado, pegou um ônibus cheio, um trem cheio, um metrô cheio, né? Aqui em Osasco a gente pega trem, né? Então, chega às vezes do trem abarrotado, chega suado, cansado, ou depois de um dia de trabalho, e você tem que fazer uma apresentação, uma dinâmica, uma entrevista, qualquer coisa assim. Então, esse exercício, ele não só ajuda quem é tímido, mas ele ajuda também você a mudar um pouco a frequência daquele turbulhão ali, daquela turbulência que você estava antes da apresentação que você vai fazer, né? Então, convido todo mundo aí, aonde vocês estão, a fazer 3 respirações longas e profundas, que eu vou, de alguma forma, aqui dirigir. E aí, pensa um pouco aí depois o que aconteceu com você. Então, vamos lá. Primeira respiração, você vai inspirar bem fundo e soltar devagar. Então, inspira e solta devagar. Mais uma vez, inspira e solta devagar. Inspira e solta devagar. Percebe um pouco como fica o seu corpo após essas 3 inspirações. Então, eu, por exemplo, estava um pouco acelerada. Depois de fazer 3 respirações longas, eu estou falando um pouco mais devagar, um tom de voz mais pausado. A minha cabeça, que talvez estava um pouco agitada por começar a apresentação, e o Carlos ficar me provocando, que cada vez tem mais pessoas, voltou para uma concentração, para um foco na apresentação, e isso ajuda você a mudar um pouco a sua frequência. Então, pode ser na sala, pode ser no banheiro, pode ser no lugar que você estiver, porque respirar não paga, né? Então, onde você estiver, você consegue tranquilamente fazer isso, né, sem dar muito na vista, tá? Isso vai te ajudar a mudar um pouco, acalmar as batidas do coração, desacelerar. E para quem é tímido, que às vezes está muito ansioso, pode ser uma forma de ter um certo relaxamento e melhorar a qualidade do que você vai fazer, tá? Uma segunda coisa que pode ajudar é uma música de preferência animada, né? E que você goste, tá? Então, antes da apresentação, imagina que você vai fazer, então, uma dinâmica de grupo de uma entrevista, né? Colocar uma música que você gosta, animada, vai te colocar também numa frequência de possibilidade mesmo, de, nossa, que bacana, que ânimo, que legal, né? Tô animado com isso aqui que eu tô fazendo, tá? Então, a música também, ela tem o poder, às vezes, de desconectar a gente da realidade e colocar a gente numa outra frequência. Especialmente nesse caso, se é uma música que você gosta, e de preferência animada, né? Porque aí te põe numa energia diferente, numa energia bacana, né? Aquela música que a gente escuta quando tá triste, talvez não é a melhor opção nessa hora, tá? Uma terceira dica para quem é tímido, talvez é olhar um ponto fixo da sala, ou até olhar por cima da cabeça das pessoas, né? Não para o teto, mas por cima assim da cabeça. Vai parecer que você está olhando para todo mundo e na verdade você não está olhando para ninguém, tá? E isso no começo, as primeiras vezes que você tem que enfrentar situações de falar em público, pode ser muito útil, tá? Então, eu falo que eu era tímida, né? Porque, de fato, quando eu era menor, já desde criança, né? Eu era afinadinha, e aí minha mãe me colocava para cantar na igreja. E eu morria de vergonha. Então, essa era uma coisa que eu usava com muita frequência, até eu ficar mais desinibida, né?
para conseguir cantar a música até o final sem errar, sem gaguejar, por vergonha, né? E funcionava muito, porque aí parecia que eu estava encarando as pessoas, que eu estava olhando para todo mundo, mas na realidade eu não estava olhando para ninguém. Eu estava só concentrada na música e às vezes até que aquele momento finalizasse com sucesso, né? Porque eu tinha medo do que eu ia entregar. Então é uma coisa que pode ajudar vocês, principalmente quem é muito tímido, a se sair bem aí nessa situação, tá? Uma quarta dica aqui que a gente pode falar é que você tem algo a contribuir, tá? Isso é uma coisa que a gente costuma pensar que não, né? Eu estou mal preparado, eu não sei, eu não estou seguro do que eu estou falando. Mas para você contar para alguém de uma série, por exemplo, basta você ter lido visto, né, um item, um episódio a mais do que o seu amigo. Você já consegue contar para ele, dar um spoiler, né? Não é muito legal, mas você já consegue contar. Se for um livro, se você leu 2 páginas a mais, você já tem o que contar para alguém, né? Se for um seminário da faculdade, provavelmente você estudou mais que o resto da sala, né? Porque geralmente só o apresentador que estuda o tema dele. Então, você tem alguma coisa para contribuir, mas a gente costuma achar que não. Então, se você coloca na sua cabeça que, poxa, eu me preparei, eu tenho alguma coisa para passar, né? Isso ajuda a ter um pouco mais de segurança. Segundo ponto que a gente tem que falar aqui é a questão do conteúdo. Por quê? Não adianta, né, dicas na hora de se apresentar, olhar no ponto da sala e tal, mas não está preparado quanto ao conteúdo, né? Então, você tem que estar seguro do conteúdo. E como que a gente fica seguro do conteúdo? Tendo contato com aquele seu tema, né? Então, se é um seminário da faculdade, estudar previamente. Se é uma dinâmica de grupo, tentar entender o que estão esperando de você. Uma entrevista de emprego, tentar entender qual que é o contexto, qual que é a área, qual que é a vaga, né? Se é, sei lá, uma apresentação que você vai fazer de música, que nem eu estava falando aqui da minha situação, né? Entender onde que você vai se apresentar, conhecer o espaço antes, né? Então, é o treino que ajuda a gente a salvar essas situações aí, ter segurança em relação ao conteúdo, né? E treino nada mais é do que repetição, do que fazer a mesma coisa algumas vezes, né? Do que se preparar com antecedência. Então, você pode repetir ali a sua apresentação, o seu seminário, você pode treinar no espelho, você pode ensinar alguém, né? Tem até uma brincadeira que a gente costuma dizer, que o professor, de tanto ensinar, ele acaba aprendendo, né? Então, eu já devo ter aprendido aí alguma coisa de contabilidade, né? Porque depois de mais de 10 anos ensinando, tanto ensinar alguém, eu acabo aprendendo. Mas, de verdade, tem pesquisa que diz que se você ensina alguém, você retém mais de 80% do conteúdo. Porque não dá para ensinar se você não entendeu. A verdade é essa, né? Então, só ouvir, a gente retém lá, sei lá, uns 20%, 30%, né? Ouvir e fazer um exercício aumenta a retenção com 50%. Mas ensinar para alguém, puxa, com certeza vai te ajudar muito mais a lembrar daquele conteúdo do que guardando só para você, né? Mas eu não tenho ninguém para ensinar. Então, fala com o cachorro, sei lá, com o seu irmão mais novo, né? Sempre tem alguém que pode ouvir a parede, não sei. Mas essa simulação de ensinar, ela vai te ajudar a ter segurança quanto ao conteúdo, tá? Então, no fundo, o que eu estou falando? Que a gente tem que fazer a lição de casa, né? Se é uma apresentação que você tem que fazer, né? Entender o conteúdo. Se é um seminário, estudar a matéria antes, né? Nesse caso, não tem tanto milagre, porque para estar seguro, você tem que estudar, treinar antes, né? Se preparar com antecedência. É a antecedência que também vai te ajudar, porque se você deixar para a última hora, a chance de alguma coisa sair errada é maior, né? Então, a tal da procrastinação aqui, ela não favorece muito a gente, né? Então, fazer essa lição de casa, se preparar com um pouco de antecedência, te ajuda a ter segurança em relação ao conteúdo, tá? Então, se você está fazendo, por exemplo, um seminário, resolve os exercícios com antecedência, tenta tirar dúvida com outros colegas que, né, sempre tem aquele na sala que sabe mais, que entendeu mais, né, que pode auxiliar, né, e geralmente quem sabe gosta de ensinar, então não vai ser nenhum sacrifício para ninguém. Conversar também com as pessoas para quem você vai fazer a apresentação, né, se é um professor, tentar entender o que aquele professor está esperando, se é um chefe, qual que é
o briefing, o conteúdo, o que ele espera ver naquela apresentação. Se é uma dinâmica de grupo, pergunta para a pessoa do RH, olha, o que vocês estão esperando, quanto tempo eu vou ter, né? No fim das contas, o que vocês estão avaliando, né? Ninguém vai, obviamente, te podar em relação a isso. Então, seria muito interessante entender com quem está vendo a sua apresentação o que a pessoa está esperando. Isso também vai te ajudar a se preparar melhor, tá? Outra coisa que é importante é fazer uma gestão do tempo. Então, treinar te ajuda, por exemplo, a entender se você fala muito, fala pouco, se está muito rápido, se está muito devagar, né? Então, por exemplo, nós professores, quando fazemos um concurso para entrar na Unifesp, a gente tem que dar uma aula teste, né? E essa aula tem um número de minutos, e a gente não pode nem passar dos minutos e nem acabar a aula mais cedo. Tem que ser exatamente aquele ponto. Então, se você não tiver treinado antes, dificilmente você vai conseguir cumprir ali exatamente o tempo, né? Então, a gestão do tempo é uma coisa importante também e necessária para ajudar nessa questão da apresentação. O que pode ajudar vocês é fazer um roteiro, que eu vou mostrar na sequência aqui como fazer. Então, o roteiro é uma dica interessante para te ajudar nessa coisa da gestão do tempo. Você fala, tá, eu treinei, mas ainda estou com medo de, na hora, passar muito, falar demais ou falar de menos, né? Então, o roteiro pode te ajudar nessa situação, tá? Antes de falar do roteiro, vamos definir quem que é a plateia, para quem vocês estão falando, né? Isso é uma coisa muito importante, porque que nem aqui. Eu estou no congresso da Unifesp e estou falando predominantemente para estudantes de graduação, pós-graduação, mas acredito que a maioria seja estudante da graduação, né? Que é o público maior que a gente tem. Então, eu posso falar de uma forma mais tranquila, mais informal, né? De repente, posso usar uma gíria, uma fala do momento aí, né? Mais da nossa geração, e tá tudo bem. Mas se você for fazer uma entrevista de emprego numa empresa que é formal, você tem que estar alinhado e ter uma fala formal. Se você for falar na sala de aula, para um professor talvez mais tradicional, né, você tem que ser mais tradicional na sua apresentação. Se você vai falar só para colegas, né, sei lá, numa instituição da faculdade, qualquer coisa assim, você pode, de repente, ser mais informal, né? Falar ali uma gíria, alguma coisa que ajude as pessoas a entenderem o que você está falando. Então, também definir, saber quem é a sua plateia, quem vai te ouvir, ajuda muito a fazer com que você defina a sua apresentação, né? E até, vamos dizer assim, de certa forma, o tom que você vai dar naquilo que você está falando, se você pode ser mais formal ou mais informal, tudo isso ajuda, né? Com relação ao roteiro, pessoal, então aqui, o que tem nesse roteiro, né? Então, geralmente você coloca aqui o título da aula, do seminário, da palestra, o nome da pessoa, das pessoas que vão participar, e o nome desse roteiro a gente chama meio de roteirização mesmo, tá? Que é como se fosse uma planilha aí que você vai montar, inclusive planejando as interações que você vai ter com os participantes, tá? Então, o objetivo é montar aqui, ao final da sua aula, explicar o que você quer. Então, ao final dessa palestra, o que eu gostaria? Que os estudantes dos cursos da Unifesp, que estão participando do congresso, entendessem um pouco melhor como eles podem se sair bem na apresentação, por exemplo. Tá? Então, esse é o meu objetivo com essa palestra, né? Então, você pensaria ali para a sua aula, para o seu seminário, para a sua dinâmica de grupo, qual que é o objetivo, né? E aí, aqui, a gente tem a quantidade de tempo que você pretende falar de um determinado assunto, quem vai falar, tá? Ou o que vai ser falado, né? E aí, até se você vai ter alguma interação com os alunos, né? Ou é só você, o palestrante, a pessoa que vai falar, Então, eu costumo pôr aqui nesse conteúdo, por exemplo, aqui, do minuto 1 ao 5, estou me apresentando e falando sobre a agenda da palestra, né? E aí, isso é o slide 1 e 2 da minha apresentação, por exemplo. Aí, num segundo momento, eu colocaria aqui, ó, agora uma interação, perguntando para as pessoas o que elas acharam do vídeo, né? Então, eu preencheria aqui mais 3 minutos, perguntando para as pessoas o que elas acharam do vídeo. Então, agora os alunos
que vão participar, né? Os alunos, os participantes, né? Quem está assistindo o workshop. Né? Então, você vai preencher se quem fala é o professor ou quem fala é o aluno. Isso pensando que vocês estão querendo interagir com alguém. Se não quiser interagir, se for uma palestra somente que você apenas vai falar, você preencheria aqui o conteúdo dentro da fala do professor ou do palestrante, tá? E aí os slides que estão dentro desse conteúdo, né? Então, é interessante que eu aprendi a fazer esse roteiro dentro de um curso mesmo, de como fazer boas apresentações, né? E foi bem pitoresco. Por quê? Eu tinha um grupo e a gente tinha que fazer uma apresentação no final do curso, né? Num curso de apresentações, espera-se que você vai fazer alguma apresentação, né? E um integrante do nosso grupo faltou. E se não tivesse esse roteiro, a gente não teria conseguido fazer a palestra. Por quê? Porque como que a gente ia saber o que ele ia falar, né? Qual que era exatamente dentro do nosso plano ali? Todo mundo tinha uma ideia da apresentação do começo ao fim. Mas sem o roteiro, a gente não ia conseguir substituir ele sem ninguém perceber que ele faltou. Né? Então, o roteiro ajudou, inclusive, a delimitar os papéis de cada pessoa dentro do grupo. Tá? E aí, isso só contando para vocês no que esse roteiro pode ajudar. Outra situação que eu já usei o roteiro também. Algumas aulas que, às vezes, no meu caso, né, que sou docente, às vezes eu vou dar uma aula num curso diferente, para um público diferente, que eu não estou acostumada, né? Ou de um tema novo, que eu estou dando aquela aula pela primeira vez, eu monto um roteiro, tá? Eu sou professora há 11 anos, eu continuo montando o roteiro e me preparando para as apresentações. Por quê? Porque se eu quero me sair bem, eu tenho que estar preparada, isso independente de eu ter experiência ou não, né? Então, só contando para vocês que isso aqui realmente funciona, é uma dica de ouro. Eu paguei meio caro lá no curso, tá? Mas estou passando aqui para vocês na faixa, mas para dizer que, e aconselhando que, assim, é uma forma interessante de se planejar. E aí você consegue organizar início, meio e fim, mais ou menos o tempo que você está gastando em cada apresentação, né? Aí a planilha sua ali vai calcular o tempo final, né? E você consegue mais ou menos ter uma ideia se você está passando do tempo, se você está falando menos ou mais, né? Então, quer se preparar um pouco melhor? A dica seria fazer um roteiro, tá? Aí, pessoal, falando em postura, né? Qual que é a postura mais adequada? Quando a gente está aqui no online, isso não aparece tanto, porque vocês estão vendo só aqui do meu busto para cima, né? No máximo, a gesticulação que eu tento fazer aqui para muitas vezes vocês entenderem algumas ênfases que eu quero dar. Mas quando a gente está no presencial, a postura influencia muito, tá? Então, vocês devem imaginar que a postura ereta, que nem o nosso vídeo de exemplo lá no começo, né? Que não está curvada, não está com o ombro caído, não está esmorecido, né? Com a cabeça baixa. A postura ereta com a cabeça erguida é o que funciona mais, né? Porque mostra que você está tranquilo. E aí também as mãos no lugar certo, né? Nem mão no bolso, nem mão para cruzar, braço cruzado, nem mão para trás, né? Mãos no lugar certo. Às vezes as pessoas falam, tá, e o que eu faço com a mão então, né? Então, quando a gente fazia lá com o pessoal do NAI esse workshop no presencial, às vezes eu pedia para o pessoal ficar de pé e fazer um exercício. Levanta os dois braços, né? Como se fosse um aviãozinho aí que a gente faz de criança e solta, né? Os seus braços vão ficar em algum lugar. Esse lugar que o seu braço ficou é onde ele deveria estar, relaxado, descansado do lado do seu corpo. Sem estar na mão, no bolso, né? Sem estar com a mão no bolso, sem estar com a mão, o braço cruzado, sem estar com a mão para trás, né? Então, essa postura relaxada é o que vai passar para as pessoas na apresentação que você está tranquilo, tá? Evitar muletas, né? O que são essas muletas, né? Escudo. Então, por exemplo, numa sala de aula, às vezes você põe a mesa na sua frente, cadeiras na sua frente, você põe alguma coisa que sirva como barreira entre você e a plateia. Então, o escudo não é uma coisa muito boa, porque passa meio que uma imagem implicitamente, isso não é explícito, né? Tá na linguagem corporal. Implicitamente passa uma imagem que você está se defendendo, tá? Outra coisa que também a gente tem e não percebe é o autotoque, né? Então, tem gente que às vezes está fazendo a apresentação e está aqui pegando no queixo, né? Eu que tenho um cachinho, ó, eu fico aqui às vezes, né?
o meu cachinho aqui e eu nem percebo, né? Então, autotoque, né, também meio que vai passar para a pessoa, você está aqui pegando na blusa, ou, né, estralando os dedos, sei lá. Todos esses gestos involuntários que às vezes a gente faz podem passar para as pessoas que você está nervoso. A real é essa, né? Então, o ideal seria tentar descobrir qual que é o seu autotoque. Como você pode fazer isso? Ou pedir para alguém observar, né? Um amigo, aquele brother mesmo, ou presta atenção aí na minha apresentação, vê se eu tenho algum movimento diferente aí que fica se repetindo, né? Ou mesmo filma uma apresentação e assiste depois para ver se você identifica que tem alguma coisa que você faz sem perceber, tá? Então, é uma dica aí também que pode ajudar vocês, tá? Vamos ver um outro trecho de um outro vídeo, né? A moça desse vídeo, ela tem um canal, né? Ela é da área de história, se eu não me engano, licenciatura, né? E ela fala um pouco de dicas aí para se apresentar em público. E eu peguei um trecho aí do vídeo dela que eu acho que pode servir aqui para a gente também, para ilustrar um pouco as nossas dicas aqui. Só vou compartilhar de novo a tela, porque para ver o YouTube precisa ser num outro formato. Então, vamos lá. Estou compartilhando a minha tela. Só te atualizando, somos 700, tá, Simone? Nossa, gente, agora como que a pessoa que faz a apresentação fica desse jeito? Nervosa, né? Então, vamos lá, vai dar certo. Aqui. Peraí, deixa eu só pôr certinho aqui no time que eu preciso. Aí, pessoal, vamos lá. A gente conversa muito, pelo menos na área da licenciatura de quem dá aula, é que mais importante ainda do que saber o conteúdo é você fingir que sabe, você mostrar por meio da sua linguagem corporal, da sua linguagem, da sua forma de falar que você sabe aquilo. Eu posso, assim, estar falando sobre física, que é um assunto que eu não entendo nada, mas eu pelo menos consigo fingir que eu entendo, consigo fingir aí meu entendimento para passar uma certa credibilidade. Então, assim, porque eu sei que isso é uma coisa que deixa muita gente nervosa, fica pensando, eu não consigo, é um assunto muito difícil, as pessoas não vão entender. Você não precisa fazer isso, você não precisa pensar que é difícil, você só precisa atuar de forma que você saiba que você vai passar muita credibilidade e as pessoas com certeza vão acreditar no que você está falando. Se você falar com jeitinho, você consegue até convencer as pessoas de que a lei da gravidade não existe. Você tem justamente que mostrar para o seu público que você entende, mostrar convicção, mostrar domínio, e a linguagem corporal é uma forma muito boa de atuar, simplesmente mostrar que você sabe, ou então caso você não sabe, você consegue atuar também perfeitamente. Então, assim, algumas dicas interessantes são, primeiramente, você falar mais para a turma do que para o professor, né? Porque, por exemplo, se eu ficar fazendo uma apresentação só olhando para a televisão, é totalmente diferente de eu falar olhando para a câmera, olhando para quem está me assistindo. Outra dica interessante é não falar para dentro, né? Eu chamo de falar para dentro. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre eu falar mais baixo, eu falar assim como se eu estivesse conversando comigo mesma, e eu falar pro público, eu falar mais alto, eu falar com mais entonação, eu falar para fora, engolir a saliva e falar com clareza. Então, assim, existe uma diferença muito grande entre falar para dentro, que é tipo quando você tá conversando sozinho, e falar para fora, falar pros outros. Você tá se comunicando com as pessoas, você não tá conversando sozinho. Outra dica muito importante que vocês já perceberam é você circular, você caminhar, você apontar, você encostar, para você justamente se sentir mais à vontade. Isso é uma dica boa para quem fica muito nervoso em apresentação, né? Ao invés de você, por exemplo, ficar tremendo as pernas, ou você ficar nervoso, ao invés de você ficar, por exemplo, tremendo a mão, o papel, a prancheta, você gesticular. Isso é uma coisa que eu já faço muito naturalmente, mas vocês podem ver, por exemplo, os meus vídeos antigos, ou ver antes, por exemplo, de eu começar a dar aula, eu falava de uma forma totalmente diferente. Hoje é natural para mim gesticular, mas caso você não tenha o hábito, é muito mais interessante do que você, por exemplo, ficar assim, ou ficar com as mãos para trás, com as mãos no bolso, ou qualquer coisa do tipo. Então, comece a treinar a fazer movimentos circulares, ou então pontuar, numerar quando você fala de alguma coisa, você apontar para aquilo que você está falando. Isso até ajuda as pessoas a absorverem aquilo que você está tentando passar. Quando você aponta, quando você numera, quando você mostra, faz uma diferença enorme na sua apresentação. E outra dica é você sempre mostrar tranquilidade. Não tem problema se você gaguejar, não tem problema se você se esquecer das coisas, não tem problema nenhum. Desde
que você mostre tranquilidade. Por exemplo, se agora der Paulo e aqui a televisão desligar, eu vou ficar nervosa, mas eu vou fingir que eu tô tranquila e vou falar, não, vou pegar minhas anotações e vou continuar a apresentação. Ou então falar, nossa, tinha alguma coisa que eu precisava mostrar e agora não vai dar mais. Mostrar sempre tranquilidade. Então, por exemplo, se você gaguejar, não tem problema. As pessoas que sabem, geralmente elas gaguejam mesmo. Porque, por exemplo, se eu estiver falando, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 e na França, começou em Paris. Tipo assim, você entende que eu sei o que eu tô falando, mas é normal gaguejar, é normal esquecer, desde que você demonstre tranquilidade. Uma coisa é eu falar, a Revolução Francesa começou em 1789. Outra coisa eu falar, a Revolução Francesa começou em 1789 na França. É totalmente diferente. Então, sempre haja com tranquilidade. Você pode ter esquecido tudo que você for falar. Finja que você sabe que você vai estar bem. E aí, vamos parar por aí. Com certeza, né, o resto do vídeo também tem boas dicas, mas ela fala algumas coisas que eu queria aproveitar aqui com vocês, né? Então, uma é que ela deu mais alguns exemplos aí do que a gente estava falando da questão do escudo, né? Então, por exemplo, quando ela fala ali de pegar a prancheta, né, e ficar batendo, ou mesmo uma caneta, né? Então, às vezes, a gente também faz o autotoque e o escudo usando alguma muleta mesmo, né? Alguma coisa aí que só te atrapalha na hora, né? Então, puxa, você fica ali com aquela caneta, né? E o que você está passando para a pessoa quando você está ali com aquela caneta para cima e para baixo, né? Você está passando que você está nervoso, né? Mesma coisa, você está com um livro, um negócio, porque, eu vou me sentir mais seguro. Mas a sensação que passa é justamente o contrário, que você está inseguro. Então, o ideal é estar mais relaxado, né? Outra coisa que ela fala aí, e que talvez vocês devem estar se perguntando, mas jura que eu vim no congresso da Unifesp para a professora falar que eu tenho que fingir? Pois é, pessoal, é isso mesmo, né? Por quê? Porque existem pesquisas que falam que quando a gente inicia um determinado comportamento, isso ajuda a gente a apresentar aquele comportamento. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Tem até uma palestra TED, que é uma das também mais vistas aí de todos os tempos, que fala sua linguagem corporal molda quem você é. A Amy Cuddy, que é a palestrante aí que deu essa palestra TED em 2012, ela tem estudos, né? E é o que ela baseia aí a palestra, falando que a linguagem, de certa forma, te ajuda a apresentar aquele sentimento. Então, por exemplo, um dia como hoje, né? Aqui em São Paulo, quem estiver aqui, né? De manhã estava um dia frio, cinza, nublado, nada convidativo para fazer nada numa segunda-feira, né? Mas aí, você nesse dia frio, que você talvez estaria baixo astral, carrancudo, você se força a sorrir, por exemplo, né? E aí, o que as pesquisas dizem é que o seu cérebro não entende que você está fingindo. Ele acha que você está sentindo aquilo mesmo, tá? E aí você vai começar a se sentir um pouco mais animado. A mesma coisa se você tem um gestual de maior, vamos dizer assim, segurança, como esse aí da imagem, né, da palestra TED, você também vai se sentir mais confiante, né? Então, essa coisa do fingir, ela meio que ajuda o seu cérebro a liberar ali não sei se são exatamente os hormônios, mas enfim, as substâncias corretas para você efetivamente começar a sentir aquilo que você está querendo demonstrar e apresentar. Então, quando ela fala do fingir, não é só, eu vou então fazer um fake news aqui para parecer que eu sei do que eu estou falando. Não é bem isso. Na verdade, é você tentar aparentar uma segurança, porque isso ao longo da apresentação vai realmente te ajudar a ter segurança, né? Então, manifestar o comportamento antes de você efetivamente estar sentindo isso, né? Então, o que a neurociência fala é que o seu cérebro não sabe distinguir muito se é verdade ou não. Então, ele vai liberar ali mais substâncias daquela que você precisa para efetivamente sentir aquele comportamento, tá? E aí, falando da apresentação em si, né? Evitar leitura, né, gente? Assim,
Ninguém gosta de... Imagina, você foi ver uma apresentação e as pessoas começam a ler os slides. Para ler os slides, não precisa, né, do apresentador. As pessoas, né, as pessoas que estão recebendo o workshop, elas sabem ler, né? No fundo é isso, não precisa da gente. Então, evitar a leitura. Aí você fala, puxa, Simone, mas eu não estou tão convicto do conteúdo assim, né? Então, aí o que você tem que fazer? Fazer um PowerPoint que te ajude a lembrar, tá? Então, em vez de fazer aquele PowerPoint carregado de texto e ficar lendo, coloca ali palavras-chave ou imagens que vão te ajudar a contar aquela história ou lembrar do que você precisa. Ah, mas é um assunto super técnico, né? Que nem na minha área, contabilidade, tem muitos assuntos técnicos, que às vezes tem fórmulas e tal. Então, põe a fórmula, põe uma imagem, ou põe algumas palavras, mas não carrega aquela apresentação de texto fonte 12, que ninguém enxerga, nem você na hora, né? Porque fica extremamente desagradável, assim. Isso também passa uma péssima imagem, tanto a apresentação fica ruim, como passa uma imagem que você está mal preparado, você precisa ficar lendo, tá? Então, o PowerPoint, ele tem que te ajudar. Não é à toa que o Jeff Bezos, lá da Amazon, né, baniu o PowerPoint da empresa. Eu não sei se até hoje isso é assim, mas pelo menos rezava a lenda um tempo atrás, eu já li algumas matérias, mais de uma, né, falando que ele preferia que os gestores, nas reuniões importantes, fizessem relatórios, resumos, e fossem para as reuniões preparados para falar, do que ficar lendo PowerPoint. Então, não podia usar PowerPoint, né? Então, ele forçava todo mundo a fazer um resumo da reunião, compartilhar antes por e-mail e fazer as pessoas irem preparadas para estar na reunião, tá? Então, para evitar justamente esse comportamento que ninguém gosta, né? Outra coisa que pode ajudar, aqui no online, né, não tem tanto, mas no presencial é o uso do espaço. Lá naquele primeiro vídeo, pode reparar que o palestrante, é lógico, ele não ficava que nem num jogo de tênis, né, a bolinha andando de um lado para o outro, mas ele se movimentava, né, ele gesticulava, ele tentava usar o espaço de alguma forma. Por que isso ajuda, pessoal? Porque se você ficar que nem uma planta parada no mesmo lugar o tempo inteiro na apresentação, o pessoal cansa, né? E hoje a nossa atenção está muito menor ainda, assim, né? Depois do virtual, a atenção das pessoas, se antes era 20 minutos, tinha pesquisas que falavam isso, acho que agora deve estar uns 5. Né? Então, se a gente ficar o tempo inteiro falando no mesmo tom de voz, parado no mesmo lugar, a chance das pessoas prestarem atenção no que a gente está falando é muito baixa, né? E daqui a pouco o cérebro cansa, a pessoa desliga quando vê ela está brincando com o cachorro em casa, pensando no que ela tem que fazer amanhã e já não está prestando atenção no que você está falando, tá? E aí, uma outra coisa que eu já falei um pouquinho antes, mas aqui eu queria explorar um pouco melhor, é a questão de alinhar com o professor ou com o chefe ou com a pessoa que você vai apresentar, né? Quando alguém te põe na mão uma apresentação, né? Puxa, ó, a missão é sua, né? Eles estão esperando ver alguma coisa, né? Eles têm uma expectativa. E se você conversa com a pessoa antes e entende essa expectativa, a apresentação é mais assertiva, né? Então, quando eu estava, acho que no mestrado, eu tinha um professor, né? Que vocês já devem ter visto isso, né? O professor passa um seminário lá e é o seminário que é a matéria, né? Não tem aula, assim. Mas não era muito aleatório. Por quê? Porque ele tinha já algumas coisas que ele queria que a gente falasse na apresentação. Então, quem que ia bem na apresentação? Quem ia antes conversar com ele, falar, professor, eu montei mais ou menos isso aqui, é isso? Ou tem alguma coisa mais que você me sugere a colocar? Aí ele falava, não esquece de falar tal coisa, né? E aí, quando a gente apresentava, ele falava, joia, foi muito bom, né? E os grupos que não iam antes falar com ele, eles geralmente tomavam uma lavada no final da apresentação. Por quê? Porque, como aquilo era aula, não falou o que o professor esperava que fosse abordado, né? Então, se você alinhar antes, né, conversar antes com a pessoa que vai fazer, que está vendo ali, que está avaliando, de certa forma, a sua apresentação, né? A chance de ter sucesso, de realmente chegar naquele conteúdo ou naquela proposta que foi te dada a missão, né, é maior, tá bom? Então, é importante alinhar antes com a pessoa que é aí o
o dono da parada, né? E agora, o último ponto aí da nossa palestra é o que causa ansiedade, né? Porque, afinal de contas, dizem que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Perde até por medo de morrer. É verdade, eu já vi também pesquisa falando sobre isso, né? Então, o que causa ansiedade para a gente ficar nessa taquicardia de que quando tem que falar em público, tudo trava, dá um branco, né? A mão soa e eu fico nervoso. O que aconteceu, né? Então, a Brené Brown, né, que também ela é uma acadêmica, que conseguiu traduzir a pesquisa científica para nós leigos, né? E os primeiros estudos dela são sobre vulnerabilidade, né? E aí ela também tem uma palestra TED, que é uma das 5 mais vistas de todos os tempos, tá? Sobre o poder da vulnerabilidade, né? E o que a Brené Brown fala basicamente nessa palestra? Dando spoiler de leve, mas é um vídeo curto, depois vocês podem ir lá ver, né? Então, ela fala que geralmente o que causa ansiedade é porque a gente tem vergonha e medo, tá? Vergonha de fazer bobagem, de falar besteira, do que os outros vão pensar, né? Medo de passar carão, de esquecer tudo. Então, esses sentimentos de vergonha e medo, geralmente é o que domina o nosso receio aí de fazer uma boa apresentação, tá? Então, sentimentos como, puxa, eu não sou bom o suficiente, né? Eu não sei direito do que eu estou falando, por que eu estou aqui, né? É uma coisa que costuma aparecer aí associado com isso, né? E aí, o que ela fez? Ela foi estudar o padrão das pessoas bem-sucedidas. Então, como que as pessoas bem-sucedidas se portam em relação a esse tipo de situação, né? E aí ela percebeu que as pessoas bem-sucedidas, geralmente elas são autênticas, elas têm coragem de se expor, de ser imperfeito, de mostrar que, puxa, pode não sair tudo tão perfeito assim, e tudo bem, né? Então, as pessoas bem-sucedidas são autênticas. Outra coisa que ela percebeu é que essas pessoas são mais gentis consigo mesmas, tá? Ou seja, a autocobrança delas é menor, né? E isso tem um exemplo bem simples que eu acho que pode ajudar vocês, né? Imagina que vocês foram fazer aí um seminário, sei lá, da faculdade, um grupo de 5 pessoas, e um dos seus colegas do grupo travou, foi mal, né? Na hora esqueceu o que ele tinha que falar, ficou visivelmente nervoso, estressado, né? E isso, sei lá, prejudicou a apresentação de vocês de alguma forma, tá? No fim da apresentação, o que você faz com esse seu amigo? Você fala para ele, pô, meu, você fez? Não, geralmente não é isso que a gente faz. Se é amigo mesmo, e se você percebe que a pessoa não fez sacanagem, que ela estudou, ela se preparou e ela simplesmente travou na hora, você fala, calma, acontece, né? Tudo bem, não fica assim, da próxima vai ser melhor. É isso que geralmente a gente faz. A gente tenta pôr um pano quente e acalmar a pessoa, né? Quando é com a gente se xinga de burro para cima, né? Porque aqui nós estamos num evento gravado, eu não vou ficar falando palavras feias, mas é isso, é de burro para cima, né? A gente se detona, essa é a verdade, né? Então, ela percebeu que essas pessoas aí bem-sucedidas, no quesito ansiedade, elas são um pouco mais gentis nessa autocobrança, né? Quando elas erram, elas, né, se julgam menos, vamos dizer assim, tá? E elas dão a cara para bater, se expõem sem saber o resultado. Então, tem uma dinâmica para fazer, eu vou lá ver qual é que é. Se der, deu, não der, não deu, paciência. Né? Tem um seminário, pode contar comigo, vou lá. Né? E tudo bem, se não der certo, ok, mas as pessoas vão, tá? Então, aqui são algumas dicas, né, para a gente pensar que, de certa forma, num mundo onde tudo é meio de aparência, quem está se dando bem é quem topa ser o que é, né? A realidade é essa, né? Outra coisa também é que a gente, e aí os estudos da psicologia e tal, eles ajudam um pouco nessa área, né? Que existem alguns outros motivos para ter ansiedade, né? Então, alguns motivos para ter ansiedade é que geralmente a gente tem algumas crenças irracionais em relação àquilo que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, né?
A gente tem uma crença irracional sobre justiça. Eu exijo que o mundo seja justo. Então, se acontece uma situação injusta, eu fico muito, né, bravo, para não dizer outra coisa, né? E, puxa, como assim? Não, tudo tem que ser justo. E a gente sabe que na realidade não é. Então, por que é uma crença irracional? Porque o mundo não é justo, né? Acontecem coisas justas e outras não. Às vezes a gente consegue fazer justiça, às vezes a gente tem que lutar pela justiça, mas nem sempre tudo vai ser justo. E a gente exigir que tudo seja do jeito que a gente gostaria é irracional, tá? Outro tipo de crença irracional é uma crença sobre aprovação. Eu exijo que as minhas ideias sejam sempre aprovadas. Agora vamos pensar, num grupo, não é sempre a minha ideia que vai prevalecer, né? Num contexto onde você está com mais pessoas. A tendência é que outras ideias de outras pessoas também ganhem, e às vezes é bem diferente da sua, e faz parte, né? Então, achar que tudo tem que ser sempre do meu jeito, da minha ideia, também é irracional, né? Outra exigência que a gente tem é que as coisas sejam fáceis, né? Então, tipo, eu quero ir bem no seminário, mas eu não quero me esforçar muito, né? Eu quero ir bem na dinâmica, mas tem que acordar às 6 horas da manhã, né? Então, assim, às vezes a gente, né, quer o bom resultado, mas não quer fazer o esforço para que aquilo seja realizado, né? Igual o pessoal que quer emagrecer, né? Todo mundo, muita gente sempre quer. Na idade de vocês, que eu acho que vocês são jovens, acho que nem tanto, mas quando chega na minha, todo mundo quer perder uns 2 quilinhos sempre. Mas a gente quer perder comendo doce, pudim depois do almoço, sabe assim? Então, a gente queria emagrecer e tomar uma pílula só, né? Sem muito esforço. Outra crença racional, exemplo, né? É de obediência. Exijo que o outro ou os outros façam do meu jeito, me obedeçam, né? Que a minha vontade, de alguma forma, prevaleça. Isso também não é verdade, né? Quem vive em família sabe que nem sempre vai ser do seu jeito, né? Então, cada hora é o jeito de um e, ok, você tem que lidar com isso, né? Ou imediatismo, eu quero que as coisas aconteçam agora, né? Então, puxa, fui fazer uma entrevista de emprego e não fui aprovada. Mas como não? Porque eu já ia começar esse estágio, sei lá, dia 1º de julho. Como eu não fui aprovada? Né? Então, essa questão também do imediatismo é outra coisa que pega, porque às vezes muita coisa na vida leva tempo para acontecer, né? Se constrói ao longo do tempo e não estalou o dedo, já vou ter o melhor desempenho. Isso vale, inclusive, para falar em público. Talvez você vai fazer esse seminário e aí você anotou as dicas, né? O workshop, na verdade, anotou as dicas e falou, nossa, próximo seminário eu vou arrasar, né? E aí chega um próximo seminário e você não foi tão bem assim. Mas, poxa, é a primeira vez que você se expôs depois de ter algumas dicas, né? Então, isso às vezes, talvez depois do segundo, terceiro, praticando, vendo o que funcionou, o que não funcionou, vai ser melhor, mas não é imediato, né? Então, às vezes, o próprio imediatismo pode gerar ansiedade e atrapalhar o nosso resultado, né? E o tal do perfeccionismo, né? Eu quero, tudo tem que ser perfeito. Se não for perfeito, se não for do jeito que eu idealizei, que eu imaginei, não serve, tá? Então, eu tenho aqui uma sugestão de como vocês podem trabalhar essa questão das crenças irracionais, né? É um exercício, na verdade, né? Então, pensa aí numa situação, nessa semana, que causou algum desconforto ou não saiu do jeito que você esperava, tá? Quando vocês pensam aí, eu vou tomar uma água aqui. Então, pensa aí, eu vou dar uns 30 segundos para vocês darem uma pensada, tá? Simone, enquanto o pessoal vai pensando aí, só para te atualizar, seguimos com aproximadamente as 700 pessoas aqui. Legal. Tem uma série bem grande de comentários, tá? Mas eu fui copiando aqui no nosso chat mais as perguntas. Então, só para ir te atualizando enquanto o pessoal está pensando nessas situações. Mas tem vários comentários. Interessante que muitas delas conheciam a Brau, por exemplo. Então, legal. Está sendo um diálogo interessante. Ótimo, beleza. Bom, espero que vocês tenham conseguido pensar em alguma coisa. No final aí, daqui a pouco a gente vai ter um tempo para essas perguntas. Então, quem quiser, vai mandando pergunta, que a gente vai ter um tempinho legal para responder. Mas aí é o seguinte, então você pensou, então vamos imaginar que eu estava numa dieta,
né? E eu furei a dieta, né? Porque eu fiquei nervosa aí com a semana, sei lá, com as provas, com alguma coisa que aconteceu. E aí a coisa não saiu exatamente do jeito que eu esperava, né? Porque hoje é segunda-feira e eu já furei a dieta 2 vezes, né? Então, a primeira coisa que você vai escrever aí, seria interessante escrever mesmo, tá? Eu preferiria que, e aí você preenche com a sua situação, tá? Então, no meu caso aqui, eu preferiria ter me mantido na dieta, né? Desde o início da semana. Essa é a minha situação. Então, eu preferiria ter me mantido na dieta desde o início da semana, tá? E aí, como que a gente combate essa situação, né? Mas se isso não acontecer, né? Puxa, então eu preferiria ter me mantido na dieta desde o início da semana. Mas se não aconteceu, aí tem algumas frases, você vai escolher a que se adapta ou se adequa melhor à sua realidade. Como que você vai completar a sua frase aí? Não é o fim do mundo, ninguém vai morrer por isso, não é uma tragédia, é apenas uma dificuldade. Então, como que ficaria completa aí o seu exercício? Eu preferiria, no meu caso aqui, ter me saído bem na dieta desde segunda-feira. Mas, se isso não aconteceu, ninguém vai morrer por isso, né? Então, tudo bem, amanhã eu começo de novo, continuo tentando não comer meu pudim depois do almoço. Mas essas frases, elas podem te ajudar a pôr em escala o que você está pensando. O que eu quero dizer pôr em escala? Porque às vezes a gente acha, por exemplo, vou pegar o caso da dieta aí, nossa, mas eu não tenho jeito mesmo, né? Já é segunda-feira, eu já furei a dieta, né? Eu vou ficar acima do peso, né? Com problemas de saúde, com não sei o quê, né? Então, a nossa cabeça já vai lá no... Nossa, né? Vou ter um órgão amputado, né? Sabe? Já vou pensando na coisa mais absurda, mais difícil relacionada àquilo. E, na realidade, é só uma dificuldade, é uma coisa momentânea, que você provavelmente pode corrigir se amanhã eu começar de novo e tentar de novo, né? Então, a ideia desse exercício é pôr em escala, trazer para uma realidade, vamos dizer assim, né? Numa escala de 0 a 10, isso é só uma dificuldade, sei lá, nível 3, né? Não é nada super difícil, uma doença incurável, nada disso, que eu não consiga lidar. Tá? Então, às vezes, a gente não tem muito essa perspectiva, a gente acha que tudo que acontece é o fim do mundo, né? E não é. Então, essas frases podem te ajudar. Então, o que eu aconselho? Toda vez que você tiver uma situação que talvez você não se saiba tão bem, né? Gerou estresse, gerou ansiedade, e que se fica remoendo na sua cabeça, escreve isso num papel, guarda com você, ou guarda na mente, e repete algumas vezes, tá? Porque isso vai te ajudando a apaziguar aquela situação, apaziguar aquela ideia, e lidar melhor com aquela situação, né? Então, por exemplo, no meu caso, há uns anos atrás, eu tomei uma decisão meio errada e fiz ali uma decisão financeira bem equivocada, né? Então, até hoje, às vezes eu lembro, puxa, tomei uma decisão financeira bem equivocada, né? Aí eu faço esse exercício. Eu gostaria de ter decidido melhor, mas ninguém morreu por isso, né? E tá tudo bem, aí eu falo mesmo, né? Não é o fim do mundo, minha vida continuou. Tô com saúde aí na batalha para recuperar, e é assim que segue a vida, né? Então, a Brené Brown aí, que o pessoal comentou, né? Ela tem uma palestra no Netflix que chama O Poder da Coragem em português, tá? E ela tem uma série de livros que podem ajudar, né? Esse da palestra TED ali que eu citei mais atrás na apresentação é Vendo a Coragem de Ser Imperfeito, que acho que é um dos primeiros livros dela. Mas ela já lançou vários outros depois disso, né? Então, falando de coragem para liderança, para ser você mesmo, falando de imperfeição, de vulnerabilidade, que é muito a pegada que ela estuda, tá? E isso tudo que ela fala não é aleatório, ela é uma pesquisadora mesmo dessa área, então ela estudou mesmo as pessoas bem-sucedidas, né? Então não é uma coisa que ela tirou da cabeça, livro de autoajuda barata, né? É uma coisa que tem ciência por trás, então por isso que eu acho muito legal, tá? Então, uma mensagem final aqui para vocês, né? Assim,
comecei essa palestra falando sobre a necessidade que a gente tem de se expor em várias situações da vida, né? E tem um ditado popular até que fala sobre isso: quem não é visto não é lembrado, né? Então, quer a gente goste ou não, a gente tem que se expor. Talvez hoje, pós-pandemia, tenha algumas situações onde a gente consiga, como que eu poderia dizer, driblar isso um pouco no virtual. Mas na maioria dos casos, mesmo no virtual, aqui, ó, eu estou falando com vocês, eu estou me expondo, né? Então, quem não é visto não é lembrado, né? Eu tenho que me expor, eu tenho que fazer uma entrevista de emprego, uma dinâmica de grupo, um seminário da faculdade, uma palestra na faculdade, uma palestra na ONG que eu trabalho, na igreja que eu frequento, no clube ou na associação que eu participo, ou, né, ou na entidade da faculdade que eu participo, né? Então, a gente sempre tem que falar de alguma forma, tá? Acho que a grande mensagem desse workshop, né, é que a gente é suficiente, sabe? Nem mais, nem menos. Se a gente está ali, né? Então, se vocês estão na Unifesp como estudante de graduação, de pós-graduação, vocês têm o merecimento de vocês. Ninguém está onde está por acaso. As pessoas têm o seu mérito, né? Ainda que às vezes a gente duvide, mas tem. Então, a gente é suficiente. Se a gente está ali, a gente tem condições de entregar o que foi posto na nossa mão, senão as pessoas não confiariam, tá? Então, a gente é suficiente. E, mais que isso, né, se expor é parte de viver, assim. Então, não adianta. Essa coisa do falar em público, a gente só vence falando, né? Enfrentando a situação, se expondo sempre que você tiver oportunidade. A faculdade é um ótimo lugar para isso. Por quê? No máximo, você vai ter uma nota, mas ninguém vai te demitir, ninguém vai tirar né, seu emprego, ninguém vai te expor ao ridículo, porque é um ambiente de ensino, né, de aprendizado. Então, a faculdade é um ótimo lugar, porque ela te proporciona várias oportunidades para se exporem de diferentes formas, né, para falar em público, para enfrentar esse tipo de situação. Então, aproveitem essas oportunidades. Essa é a minha mensagem, né? Quando eu falo lá para os ingressantes, né, eles estão ainda frescos ali na faculdade, e aí vocês, cada um está num estágio, né, num momento do tempo aí da vida acadêmica e profissional, né? Ou pessoal, enfim. Cada um está num momento diferente, mas o fato é que quanto mais a gente fizer, mais fácil isso vai acontecer, né? E quando a gente evita muita situação, aí que vira um bicho de 7 cabeças. Então, faz parte da vida. Se a gente vai enfrentando, né, se colocando e tratando a coisa um pouco mais naturalmente, fica um pouco mais tranquilo, tá? E o meu recado, basicamente, pessoal, era esse, né? Se alguém tiver agora dúvidas, comentários, sugestões, estou super à disposição. Então, vou interromper aqui o compartilhamento e deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver o que o Carlos colocou aqui. Oi. Eu vou contar uma anedota enquanto você vai lendo aí, para ver quais que dá para juntar e, de repente, responder. Mas seguindo um pouco no que você estava falando, e aí, numa tentativa de estimular mesmo, vocês a tentarem se apresentar, né? Tem aquela máxima do futebol que só erra pênalti quem bate o pênalti. Então, para quem nunca chutar, assim, você nunca vai ter a oportunidade de errar e também não vai ter a oportunidade de acertar. Então, acho que essa coisa do falar em público, né? A gente teve alguns comentários mais específicos aqui. Acho que para algumas situações, talvez vai precisar, sim, de um olhar um pouco mais profissional, porque talvez essa dificuldade de apresentação, ela revele outras coisas e não seja só se apresentar em público. E aí a busca de um profissional da psicologia, de repente da fonoaudiologia, pode ser o melhor caminho. Para os caminhos mais naturais, acho que o grande exercício é esse, é fazer a apresentação. Mas acho que para quem está começando, a simulação aí talvez seja o melhor exercício. Então, aproveita o momento que está entre colegas aí, dispostos a errar todo mundo com todo mundo, e errem juntos. E aí, a hora que vocês forem para a sala de aula, acho que vocês vão talvez ter um desempenho melhor. E se quiserem, acho que vocês podem ir fazendo um monitoramento do desempenho de vocês. Então, por exemplo,
faça um primeiro seminário, monitore o desempenho, num próximo seminário faça um monitoramento desse desempenho. A partir da hora que vocês vão monitorando a aprendizagem de vocês vão passando aí a se autorregular. Então, acho que é isso, Simone. Não sei se deu para você ler as 15 perguntas, mas... Eu vou lendo aos poucos aqui, porque tem bastante mesmo. Mas vamos lá, ó. A primeira fala sobre ter confiança na questão de um outro idioma, né? Quando você não domina o idioma. Então, o que vai te ajudar? Vai te ajudar treino, vai te ajudar a escolher as palavras que você domina, porque, assim, numa língua, você tem vários sinônimos para falar a mesma coisa. Então, não escolha as palavras mais difíceis, tenta escolher aquelas que você domina, né? O que pode ajudar também é se você tiver um amigo ou acesso a uma pessoa que domine o idioma, para ela também te ajudar a dizer o que você pode melhorar, né? E a questão do idioma, ela é uma construção, como tudo na vida, né? A gente vai ficando melhor ao longo do tempo, não é na primeira apresentação. Então, eu acho que essa questão de ir tentando, né? Talvez, puxa, mas eu preciso melhorar nisso. Então, eu lembro que, por exemplo, quando eu estava no mestrado, o que a gente fez? Porque aluno de pós-graduação muitas vezes precisa se apresentar num congresso, num evento, em outro idioma. A gente fez um grupo de colegas, né, para treinar inglês, né? E a gente falava, conversava e trocava material em inglês. Aí chegou uma hora que a gente viu que só a gente não bastava. Aí a gente contratou um professor. E aí esse professor dava aula para a gente em grupo, né? Então, com esse foco de se apresentar em eventos, né? Então, na época, ajudou muito, né? A gente destravou, muita gente que não praticava nunca, no caso, inglês, teve oportunidade de praticar e destravar um pouco, e ajudou bastante. Então, ir criando formas de se expor naturalmente, né? Se você tiver um grupo de amigos ou acesso a alguém que possa, de alguma forma, te ajudar a avaliar essa apresentação antes do dia oficial, pode ajudar também, né? Como treinar a voz para oratória? Tem algum exercício como a voz e a expressão corporal pode ser treinada? Ah, legal. Olha só. No caso da apresentação online, é certo fixar o olhar na câmera? Sim. Então, vamos lá. São duas perguntas, na verdade, né? Então, primeiro, a questão do como treinar a voz, né? Como eu falei para vocês, eu já cantei, né? Então, fiz aula de canto. E aí, quando eu fiz aula de canto, a gente tinha muitos exercícios para preparar a voz, principalmente quando você usa muito, né? Então, exercícios geralmente que a gente chama, como no popular, de trava-língua, né? De falar coisas complicadas com TR, DR, né? Ou TR, né? Coisas desse tipo, ajudam a melhorar a dicção, tá? Para destravar para uma pessoa tímida, a questão principalmente da expressão corporal, o que eu já também percebi muito que ajuda é teatro, né? Então, isso pode ser, não precisa ser, nossa, né, o grupo da Globo lá de teatro, mas um grupo informal de teatro, um curso de palhaço, de teatro, de alguma coisa nesse sentido, onde você vai ali justamente fingir, se expor, né? Geralmente ajuda a destravar um pouco. Aí o Gabriel perguntou da apresentação online. As dicas que o pessoal fala da apresentação online é justamente olhar para a câmera, que é o que você perguntou aí. Por que isso é bom, olhar para a câmera? Porque assim, que nem aqui, eu estou no Google Meet, aí está aparecendo aqui na minha frente a câmerazinha comigo mesma, né? E a gente tende a olhar para a gente, não para a câmera. Então, se você conseguir olhar para a câmera e não para a sua autoimagem que está aparecendo aqui na tela, as pessoas do outro lado vão ter uma conexão melhor com o que você está falando, do que se eu ficar olhando para a câmera, o meu olhar... eu vou olhar para a câmera agora, olha o que acontece com o meu olhar, ele fica mais baixo, né? Quando eu olho para a câmera é diferente, então parece que eu estou falando direto com quem está junto comigo. Mas isso é mais difícil, por quê? Porque a gente está se enxergando aqui, e o nosso natural é olhar para a gente, né? E aí, até por isso que dizem que essas reuniões no Zoom, no Teams, no Google Meet e tal, cansam, porque a gente fica o tempo inteiro olhando a nossa autoimagem, achando defeitos, inclusive, né? E isso cansa bastante, né? É correto oscilar o tom de voz?
Sim, é super correto. Então, você começar, algumas vezes falar um pouco mais alto, algumas vezes diminuir o tom de voz, é igual andar na sala, é o mesmo efeito, vai ajudar as pessoas a prestarem atenção mais no que você está falando. Então, se você oscilar o tom de voz, é interessante. Tá? Aliás, Simone, uma dica paralela para quem Pode assiste falar. aula, quando o professor muda o tom da voz, é a hora de pegar notas, porque provavelmente o professor vai falar alguma coisa importante, mais importante, né? Verdade, vai enfatizar alguma coisa, né? Eu, às vezes, até já andei fazendo, assim, principalmente agora que eu tô vendo que a atenção das pessoas está mais curta, de vez em quando eu dou umas porradas na lousa, um negócio meio espalhafatoso, mas é só para o pessoal voltar a prestar atenção, porque eu vou falar alguma coisa importante e eu tô vendo que o pessoal já tá voando e tal, então essa questão de trazer todo mundo de volta à atenção, né? O tom de voz pode ajudar. O Carlos falou, não, é a Gabriele aqui, eu sempre falo gesticulando, como evitar isso? Não, legal usar o laser point, Gabriele, né? O laserzinho, não tem problema. E também não tem problema gesticular, a princípio, assim, se não te atrapalhar, né? Não teria problema nenhum, pelo contrário, né? Você pode só aprender a usar o gesto a seu favor. Então, por exemplo, você quer enfatizar alguma coisa, que nem o segundo vídeo que a gente viu, que ela fala, você está numerando, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, você pode tentar começar a educar um pouco mais seus gestos para eles te ajudarem a passar a mensagem que você quer. Acho que esse é o ponto, mas o gesticular em si não seria um problema, tá? A apresentação envolve verbal e não verbal, o gesto complementa a apresentação. Gostaria que comentasse sobre isso. O corpo fala. Perfeito, a Luzia que fez esse comentário. Luzia, é bem isso, né? Então, quando eu falei lá, por exemplo, do autotoque, da caneta, do escudo, né? De pôr alguma coisa na sua frente, de estar com uma postura mais relaxada, mais ereta, é por conta disso, porque o corpo fala. Então, se você tiver, né, nesse movimento aqui, você pode estar super seguro, você pode estar falando super bem, mas o subliminar, a mensagem que está passando para as pessoas que estão vendo ali, que estão assistindo a sua apresentação, é que você não está seguro. E se você não está seguro, talvez você não saiba muito bem do que você está falando. E se você não sabe muito bem o que você está falando, será que eu posso confiar nesse conteúdo que você está me passando? Entendeu? Então, perde a credibilidade do seu conteúdo porque você está demonstrando muita insegurança, né? Então, isso que você comentou aqui, né, é perfeito, o corpo fala. Então, quando a gente demonstra com o corpo, com os gestos, que a gente está nervoso, prejudica a entrega. E aí, voltando lá no primeiro vídeo que a gente viu, que era justamente o contrário, o palestrante, mesmo falando água, né, assim, nada que tinha utilidade, mas ele demonstrou segurança. Então, para quem não via exatamente o que ele estava falando, né, parecia que ele estava falando uma coisa super importante. Nossa, é a palestra mais relevante de todos os tempos, né? Já foi feito um experimento lá, um professor de Harvard, eu esqueci o nome dele, não sei se é o Dan Ariely, é um deles aí, famosão, né? Ele deu uma aula onde ele não falava coisa com coisa, né? E aí, no fim da aula, ele falou para os alunos, e aí, entenderam? Muito relevante isso que eu estou falando, hein? Vocês entendem? Todo mundo entendemos? Tem alguma dúvida? Não. E aí o cara descascou, ele falou, ó, isso que eu estou falando não tem pé nem cabeça, não está em nenhum livro, não está em nenhum manual que eu passei para vocês, né? É só uma experiência para mostrar aqui. A gente, de certa forma, tende a concordar e achar que a gente que não sabe. Mas, na verdade, a plateia inteira não sabia, ninguém sabia do que o cara estava falando, só que a gente fica com medo de parecer diferente, né? E ninguém contrariou ele ali, que ele não sabia, né? Então, ele passou uma mensagem e por ele estar seguro, né, e estar num contexto acadêmico, todo mundo engoliu, mesmo que ele mesmo comentou depois que não tinha nada a ver, assim, ele estava falando nada com nada, né? Então, é para a gente ver aí o poder da forma, né, na hora de entregar. A Bruna comentou que o problema é o nervosismo. O Igor, que o problema é memorizar todas as dicas. E, então,
Nervosismo, tenta fazer o exercício de relaxamento para te ajudar a chegar na hora um pouco mais tranquila. Igor, pega 3 dicas, 2, ou uma, pega uma e faz essa uma, e na próxima você faz mais uma, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo e não dá certo, entendeu? Então, se você fizer uma bem feita, na próxima, internalizei essa, então, sei lá, vou oscilar meu tom de voz. Ok, aí quando você perceber que isso já está saindo naturalmente, você vai para mais uma. Às vezes a gente quer mudar tudo de uma vez e aí nada dá certo. Então, pega 1, 2 ou 3 que você acha que você vai fazer com mais facilidade, e aí depois que você internalizar isso, você vai abraçando as outras, né? Não precisa fazer tudo de uma vez, senão fica muito difícil. A Mary, não sei como fala o nome dela, de 75% da apresentação é linguagem corporal. O conteúdo poucos prestam atenção. Eu não sei se poucos prestam atenção, mas eu acho que o seu corporal legitima o que você está falando. É esse o ponto, né? O seu corporal dá mais credibilidade ou não para aquilo que você está falando. Então, por que a gente tem que tomar cuidado com a linguagem corporal? Para que as pessoas, de fato, abracem aquilo que você está falando. Senão, né, você ficou falando para o vento. É nesse sentido, né? Ô, Simone, só para contrariar a Mari, eu acho que o pessoal está prestando mais de 25% de atenção no que você está falando aqui, porque a interação no chat segue. Então, eu acho que não é só uma questão corporal, de fato, presta atenção no conteúdo também, né? E aí, sim, e eles nem estão me vendo aqui inteiro, eu só estou metade. Exatamente. Mas aí também tem uma questão, né? Por exemplo, o interesse da plateia no conteúdo ajuda muito, né, nessa questão da atenção. Eu, como professora, vejo bem isso, né? Quando é uma aula que o pessoal está interessado, sei lá, revisão na véspera da prova, a atenção é maior do que a primeira aula do curso, que tem o semestre inteiro para estudar, entendeu? Então, também é uma via de mão dupla, né? Não é só a sua parte, mas se a sua parte estiver bem feita, tem mais chance de dar certo. Esse também é um ponto interessante, né? Como evitar os vícios de linguagem durante a apresentação? Olha, é a mesma questão, assim, se expor, tentar prestar atenção, contar, de repente, né, quantas vezes você grava uma apresentação e tenta visualizar. Então, eu, por exemplo, eu tinha um vício de falar na verdade, né? E eu não percebia isso. Porque não sei o que, na verdade, né? Aí, um dia, o meu esposo foi, por acaso, assistir uma aula minha em algum lugar. Na verdade, foi na televisão. Eu fui na televisão. E aí ele falou assim, sua fala foi ótima, Simone. O problema é que você fala toda hora na verdade. Aí eu falei, eu falo na verdade? Aí eu fui ver a gravação do vídeo, que era uma reportagem, e eu dava uma participaçãozinha lá. E aí eu vi que eu falava, sei lá, umas 5, 6 vezes na verdade. Eu falei, nossa, tudo bem que eu tô falando uma verdade, mas eu não preciso falar 6 vezes. E aí eu comecei a me policiar, entendeu? E é tentativa e erro, assim. Tem dia que eu esqueço e eu solto um monte de na verdade, né? E tem dias que aí eu tô mais concentrada e aí eu acabo falando um pouco melhor, entendeu? E tudo bem, também faz parte, né? Ô, Simone, deixa eu só fazer um parênteses, aproveitar que ainda tem uma audiência de mais de 600 aqui. Opa, então o pessoal não foi embora ainda. Não, então interagindo e falando que 100% do pessoal continua prestando atenção. Mas, pessoal, essa capacidade da gente olhar para os nossos próprios erros e como a gente aprende, isso não funciona só para falar em público. Então, por exemplo, quando vocês estiverem escrevendo, a lógica é a mesma. Então, repetir que a gente tem não necessariamente vícios de linguagens na escrita, mas assim, prestar atenção em como vocês estudam. Tem gente que vai estudar melhor vendo vídeos, tem gente que vai estudar melhor lendo. Mas essa capacidade de pensar sobre a própria forma de aprender, consequentemente de falar, no caso do que a gente está abordando aqui hoje, é um truque, digamos assim, bem importante. Então, quando tiverem tempo, parem para pensar na maneira como vocês aprendem. Desculpa aí, Simone, só para aproveitar o gancho. Perfeito, é isso aí. E lembrar que conecta com outras coisas, né? Legal. A Nadiele falou, verdade, professor, eu era muito tímida, um dia ainda criança decidi fingir que eu era extrovertida. Desde então, eu tenho um colega que fez isso também. Gente, hoje ele é
tão palhaço, assim, palhaço que eu digo, né, num bom sentido de extrovertido, brincalhão, que ninguém nunca disse que ele era tão tímido, sabe? E aí ela fala aqui que desde então ela não tem mais medo de mostrar quem ela é, né, compartilhar opinião, palestrar. Aos 17 anos palestrou para mais de 1.500 pessoas e agora ama falar em público, né? Então, não começou naturalmente, começou provocadamente, vamos chamar assim, né? Que é essa questão do fingir para tentar ter aquela sensação. E no caso dela aqui, a experiência empírica que deu certo, né? De fato. A Bruna falou que ela tem pavor de falar em público, fica muito nervosa, náuseas, enjoo, é uma sensação horrível. Aí talvez, Bruna, seja um pouco o que o Carlos falou no começo. Se isso está causando sofrimento real, angústia, taquicardia, né? E aí o corpo também fala, né? Às vezes pode ser só uma falta de hábito, mas se você vê que você fez uma apresentação, 2, 3, né, tentou seguir alguma dica e não melhora, aí talvez você realmente precisa buscar uma ajuda profissional. Por quê? Porque, como ele disse, pode ser o reflexo, na verdade, um sintoma de alguma outra coisa que está pegando, né, e que se manifesta ali, tá? Então, as dicas funcionam numa situação padrão, vamos dizer assim, mas se causa sofrimento, aí já passou de uma situação padrão. Talvez você tenha algo mais a investigar nessa situação, tá? Deixa eu ver o que mais. Com a sua experiência, você ainda se sente nervosa? Ixi, sinto. Se sim, o que te leva a ficar nervosa? Por incrível que pareça, toda vez que eu vou dar uma aula ainda para um público novo, ou que eu vou ver uma turma pela primeira vez, que eu não conheço as pessoas, eu ainda fico um tanto nervosa, né? E quando é uma situação muito diferente, que nem eu falei para vocês, né? Acho que há uns 2 anos atrás eu tive a oportunidade de ir na TV fazer um programa ao vivo, né? Era uma situação completamente nova para mim, porque eu estou acostumada a falar em público, mas numa sala de aula, num auditório, né? Para pessoas que estão aqui e tal, e não na TV ao vivo, né? Ao vivo, se você falar uma bobagem, tá ao vivo, né? E aí? Então, aí dá uma dorzinha de barriga, assim, né? Você sua frio na mão. Mas aí a segunda vez que eu fui já foi mais tranquilo. A terceira vez eu já quase estava batendo papo lá com a apresentadora. Então, tudo também é uma questão de familiaridade, né? De me familiarizar com o público, com o espaço, com o meio, né? Também outra vez que eu me lembro, a primeira vez também que eu fui gravar uma aula virtual, antes da pandemia, né? Fui gravar um curso mesmo EAD. E aí também, você fica falando com uma câmera, né? Onde estão as pessoas que interagem comigo? Onde está o fundo da sala para eu olhar? Não tem, eu tenho que olhar no quadradinho da câmera, né? E aí você tem que se ambientar também com aquele espaço. Então, eu acho que o que ainda me causa um certo nervosismo é quando eu não estou familiarizada com a situação, tá? E aí é lógico, como eu já me expus muitas vezes, então eu driblo isso um pouco melhor do que talvez as primeiras vezes, né? Mas ainda gera um desconforto. Então, mesmo tendo experiência, mesmo, né, já tendo feito cursos e lido coisas e visto palestras sobre isso, eu ainda tenho momentos de desconforto, né? E que eu também preciso de alguma adaptação, de algum preparo. Então, o que eu falei aqui para vocês é real. Eu faço ainda o roteiro em algumas situações, né? Eu estudo mais se é uma aula que eu tenho que dar de um conteúdo que eu não é a minha área principal de atuação, eu vou ter que me preparar mais, vou ter que estudar mais, né? E faz parte, né? E aí eu não posso imaginar que eu queira tudo fácil, né? E aí, deixa eu ver, parabéns pela palestra. Melhor forma de lidar com a audiência hostil? Olha, então, eu acho que assim, faz o seu, tenta fazer bem feito, porque a gente nem sempre vai agradar a todos, sabe? Assim, se a gente ficar excessivamente preocupada com o outro, a gente esquece o que a gente tem que fazer bem feito. Então, eu tentaria fazer o que eu estou fazendo bem, tento o possível tentar cativar as pessoas, mas se isso não for possível, você continua, né? Você continua e tenta entregar o seu recado da melhor forma possível. E ninguém agrada todo mundo, né? Então, se você ficar excessivamente preocupado em agradar, você pode
perder foco e energia do que você precisa entregar. Então, eu acho que esse é um ponto também. Os pensamentos positivos não têm efeitos... Então, mas eu acho que eu não foquei muito no pensamento positivo, eu foquei mais dicas práticas, tipo, olhar em cima da plateia, pôr uma música boa. Acho que isso não é exatamente um pensamento positivo, é te conectar com sensações ou energias melhores, vamos chamar assim, tá? Sentimentos melhores para você começar, e não necessariamente ter um pensamento positivo. Então, acho que esse é um ponto. Deixa eu ver. Usar gestos é uma boa? Sim, pode apontar o quadro. Se tiver o laser, usa o laser. Se não tiver, aponta o PowerPoint, não tem problema. Tá? Alterna essas coisas também, não tem problema nenhum, né? E desde que você enfatize e entregue a sua mensagem, não teria problema nenhum. Então, e brincadeiras a evitar, que acho que é a última pergunta, legal essa pergunta, diferente. Gisele, assim, tem que saber um pouco quem é o público. Se é um público mais formal, talvez não seja legal fazer brincadeira, né? Se é um público mais informal, aí você pode fazer uma piada, né? Tomando cuidado, né? Com questões de raça, de preconceito, tudo isso, né? Agora, se é um público mais formal, não sei se tem espaço para brincadeira. No máximo, um quebra-gelo, né? Alguma coisa mais, assim, polida, vamos chamar assim, né? Mas eu acho que para saber essa questão da brincadeira é muito interessante saber quem é seu público. Aí você vai ficar mais tranquilo para fazer a brincadeira ou não, tá? Simone, tem mais uma última pergunta, vou deixar aí para você, né? Mas só reforçar um pouco essa coisa da brincadeira, que eu acho que tem um pouco a segurança, né? Você dominar o tema te abre um pouco mais espaço para você fazer brincadeiras, por exemplo, agora sobre a memorização, como a gente posiciona o corpo, timbre de voz, de gestos, mas lembrar que talvez o que no passado a gente chamava de brincadeira, hoje não se constitui brincadeira. Então, assim, ser bem atento para questões que possam dar uma conotação racista, xenófoba, homofóbica. Então, às vezes, uma brincadeira vai ser muito mal colocada. Então, acho que para quem não tem segurança, segue a linha do mais formal e evita brincadeiras, porque às vezes uma brincadeira com um amigo muito próximo pode ser uma brincadeira, em um público diferente, que a gente não conhece as origens e a história. Isso vale para a gente, né, que está na sala de aula. Às vezes um comentário da origem da roupa, por exemplo, você vai fazer um termo com uma roupa dizendo a origem geográfica da região que veio a roupa, pode parecer um tanto quanto xenofóbico, isso a depender da entonação que eu dei, etc. Então, eu acho que é um tanto quanto particular. Agora, eu acho que usar brincadeiras e coisas que possam, na verdade, ajudar a entreter, como eu acho que a Simone fez várias vezes aqui, ajuda bastante a enriquecer. É mais um cuidado, né, que a gente precisa ter. Bem colocado aí o seu ponto, né? Assim, coisas que, pela minha experiência, funcionam, né? E que eu acho que não afeta assim, ninguém, né? Falar sobre o tempo ou sobre futebol. As pessoas se conectam. Então, quando você fala de futebol, é lógico, não vamos entrar em detalhes, ofender ninguém, não. Mas uma brincadeirinha ali boba, sabe? Pode conectar as pessoas. Porque todo mundo fala de futebol, nem que for para dizer que não gosta. Entendeu? Então, pode ser uma coisa que conecta. Agora, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de fazer ali alguma coisa que vai ser mal interpretada, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso ali, né? Quebrar o gelo e talvez uma piada, um negócio que é mais complicado, nem tanto, né? E aí, há duas perguntas aí só para a gente fechar, que já me cobraram aqui do horário. Ponto 1 é como evitar falar uma montanha de coisas aleatórias. Montar o seu roteiro, isso pode te ajudar para não sair muito do foco. E aí monta uma apresentação com os temas, a linha de raciocínio, os tópicos do que você tem que falar, para poder não ficar viajando, tá? Então, aí você segue o seu roteiro, segue a sua apresentação e não fica viajando muito, né? E aí a pessoa falou que tem um padrão de apresentação que já me disseram que parece para público infantil. Tem problema? Né? Então, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação
E também falaram que no começo eu falava assim, vocês entenderam, não sei o quê. E aí a pessoa falou assim, no começo parecia que você estava falando para criança, mas depois deu para entender que era o seu jeito e tal. Então, eu acho que você pode pedir uma avaliação sincera de alguém que você confia, né? E aí, talvez, se você realmente estiver falando de uma forma infantil, você vai acertando o tom aos poucos, né? Também não se cobre exageradamente de já na primeira vez acertar. Mas acho que você pode pedir um feedback de uma pessoa que você confia, né, que fale a verdade, que também às vezes tem uns amigos tão bons que eles não falam muito a verdade. Mas aceitar o feedback. E aceitar o feedback. Caso você tenha um amigo sincero. Entendeu? Exatamente. E aí, mas aí você vai acertando o tom aos poucos, né? Acho que é isso. É isso, Simone. Eu queria te agradecer. A gente oficialmente estourou o horário. Aqui no meu apanhado, aqui no Data Congresso, acho que você tem umas 213 felicitações, parabenizações, agradecimentos. Obrigada, pessoal. Acho que o pessoal adorou a atividade, pediram até para, de repente, organizar um evento só sobre essa temática. Então, eu aproveito aqui os ensejos da nossa plateia, da nossa audiência, para te agradecer também e desejar um bom congresso para todos nós aí nos próximos dias. Bom congresso, pessoal. Obrigada aí pela audiência, paciência, engajamento. Se precisarem falar comigo, simone.alves@unifesp.br. Vou ter muito prazer em ouvi-los aí e continuar essa conversa, tá bom? É isso, gente. Boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Divulgação científica é aqui. Gente, não é surdo-mudo, tá? É só surdo. É uma ofensa para eles falar surdo-mudo. Quem faz e vive ciência está aqui. E ter a participação massiva das crianças foi muito gostoso, sabe? E os laços que se formam, porque hoje eu me considero amiga de todos lá. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp. Eu acho que toda pessoa que chega e fala que jogou um jogo nosso fica emocionada. É o filho ganhando vida e andando, né? A primeira temporada está disponível nas principais plataformas de áudio. E antigamente, vai ficar um chuchu. Pode Ser Ciência. As histórias de vida de quem faz e vive ciência. Obrigado por assistir a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2022. Universidade, Conhecimento e Democracia. Siga a Unifesp nas redes sociais.